bem? Eu sou o professor Thiago e a aula de hoje é sobre estratégias argumentativas. Essa é a aula 9 da frente C de língua portuguesa. Vamos lá? Antes da gente começar a falar propriamente sobre estratégias argumentativas, eu acho que é importante a gente definir o que é argumento. Eu trouxe ali um conceito simples que vai servir de ponto de partida para a nossa aula. Argumento é todo recurso retórico utilizado para fins de persuasão do leitor. Lembrem que um texto do gênero dissertativo argumentativo, ele tem por finalidade convencer um leitor de um ponto de vista. Convencer significa persuadir. E para esta finalidade, nós empregamos os chamados argumentos. O próprio INEP, na cartilha do participante do Enem, traz alguns exemplos do que seriam argumentos válidos na redação do Enem. Dê uma olhadinha ali embaixo. Então, segundo a cartilha do participante do Enem, são estratégias argumentativas o uso de exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, é o que a gente chama de argumento de autoridade, né? Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então percebam que existe uma série de estratégias argumentativas. A gente vai falar sobre cada uma delas ao longo da nossa preparação, mas hoje a gente vai falar sobre uma delas em especial. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre um tipo de argumento, que é o argumento de relação de causa-efeito ou causa-consequência. Vocês vão perceber que esse tipo de argumento não é novidade para nós já o empregamos na produção de redações, principalmente no gênero Enem, ok? Eu trouxe aqui para nós hoje justamente uma redação do Enem, uma redação nota 1000 para exemplificar um bom uso desse tipo de argumento. Essa redação, esse exemplo, ele também está presente aí na apostila de vocês. Quem quiser me acompanhar pela apostila, essa redação já está presente logo na página 1 da frente C de língua portuguesa, aula 9. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? Então vejam um exemplo de redação nota 1000 do Enem sobre o tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Está aí o exemplo. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Vejam como esse trecho é um exemplo de uma boa introdução de um texto dissertativo argumentativo. Logo nas primeiras linhas, a gente percebe que o tema fica exposto de forma bastante clara. Vejam lá, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Ou seja, ela já existia, mas é algo que vem se agravando. E perceba que nessa introdução já são utilizados vários dados estatísticos que são aquilo que nós chamamos de argumentos de prova concreta. Todos esses dados aqui, eles têm uma fonte, Todos esses dados, eles partem de pesquisas, de levantamentos e, portanto, correspondem a dados da realidade. Tudo isso dá credibilidade ao texto, dá credibilidade ao ponto de vista que se vai defender, beleza? Lá no final, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O tema do Enem, como sabemos, é sempre uma situação-problema. A violência contra a mulher é um problema social de proporções muito graves, não é isso? Bom, o que esse texto faz é inserir esse problema numa relação de causa e efeito. Por quê? Bom, o problema em si ele seria consequência e apontam-se aqui algumas causas, notadamente duas causas. Vejam ali, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Como a gente sempre fala ao longo das aulas, quando a gente vai trabalhar com uma situação-problema, antes de propor uma solução, uma proposta de intervenção para essa situação, é preciso que nós identifiquemos as suas causas, ou seja, é preciso que nós estabeleçamos uma relação de causa-efeito. Então, gente, para ficar mais fácil a visualização dessa relação, desses elementos que representam a causa e a consequência nessa relação lógica,
eu trouxe aqui, né, esses trechos em destaque, beleza? Então, a proposta se constrói a partir daquilo que chamamos de situação-problema, ou seja, uma realidade adversa, um problema social, enfim. No caso, a situação-problema é vista como consequência de certas práticas históricas e sociais que são apontadas aí como suas causas. Então, de novo, gente, a mesma introdução, mas a gente destacou aqui, né, em vermelho, tá? A primeira linha, onde se apresenta a situação-problema, que é vista como consequência de certas causas, de certas práticas que aparecem lá no final do parágrafo. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Portanto, apresentam-se aí duas causas para uma mesma consequência. Vejam lá, ó, quais seriam as causas, raízes históricas e ideológicas, e a consequência é o aumento da violência contra a mulher, uma prática que já existia, portanto. Ok? Beleza? Bom, por que é importante a gente entender essa estrutura e por que é importante a gente entender por que esse primeiro parágrafo se organiza dessa forma? Bom, esse primeiro parágrafo, ele já traz o tema e a tese, que são dois elementos fundamentais numa redação do Enem, não é isso? Na redação do Enem, a gente precisa apresentar um tema e a gente precisa apresentar também uma tese, ou seja, uma ideia sobre esse tema. A tese aqui, no caso, seriam as raízes, seriam as causas desse problema. E isso é interessante por quê? Porque já articula os outros parágrafos. Quando a gente monta uma introdução com esse formato, a gente já tem uma sugestão de estrutura textual pronta em 4 parágrafos, que é bem a cara do Enem, beleza? Vamos ver aí como é que funcionam os próximos parágrafos dessa redação? Vejam lá. O que a gente vai ver agora é o desenvolvimento desse texto, ok? O desdobramento desse texto. Bom, a maneira como o autor ou autora articulou o primeiro parágrafo já é uma boa sugestão de como o texto vai se organizar a partir dali. Por quê, gente? Olha só, no primeiro parágrafo da redação do Enem, apresenta-se o tema e sobre o tema se estabelece uma tese, né? Eu sempre recomendo para que vocês apontem duas razões, tá? Duas raízes, duas causas da situação-problema e que vocês, nos parágrafos seguintes, desdobrem essas causas, ok? É justamente o que faz esse texto. Veja só, ali no segundo parágrafo, tá? A autora ou autor do texto vai falar sobre as raízes históricas, sobre as causas históricas dessa consequência que é a violência contra a mulher. Então vejam lá, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal, ou seja, o Brasil está preso a um passado onde se praticava violência contra a mulher e esse passado ainda determina as relações do presente. Beleza? Perceba que aqui a autora, o autor, desdobra, né, essa tese. Ó, isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, ó, gente, aqui é argumento de autoridade, né? A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social, enfim. Perceba que esse parágrafo aqui, ele dá desdobramento a uma das causas apontadas lá no primeiro parágrafo, tá? O terceiro parágrafo vai falar das raízes ideológicas, tá? Vai falar dessa matriz abstrata, né, da violência contra a mulher. Além disso, há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em prejuízo do sexo feminino reflete no cotidiano, ou seja, nesse terceiro parágrafo desdobra-se aí essa segunda razão, né, essa segunda causa. Beleza? E aí, para a gente fechar o texto, o que falta? Bom, eu já trabalhei com a introdução, onde há o tema, né, exposto de forma bastante clara. A tese, eu já fiz aqui uma argumentação, fazendo o desdobramento dessa tese nesses 2 parágrafos. O que vai faltar é o desfecho do texto, a conclusão, onde é necessário que se apresente uma proposta de intervenção. É justamente o que acontece no parágrafo seguinte. Vejam lá. Na conclusão, o último segmento do texto, reafirma-se a tese defendida ao longo do texto, introdução e desenvolvimento, ou seja, a relação de causa-consequência que explica a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira e apresenta-se uma proposta de intervenção, indicando-se também os agentes sociais responsáveis por sua implementação. Então vejam lá, pode-se perceber, portanto,
Ó, gente, importante o uso desse tipo aqui de conjunção, né? Mostrando-se aí uma relação lógica de conclusão. Ó, pode-se perceber, portanto, ou seja, à luz do que foi dito até aqui, pode-se perceber que as raízes históricas e ideológicas brasileiras, ó, a reafirmação da tese, não é isso? Beleza? Então, as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Beleza? Então, se expõe aqui mais uma vez o problema, né, a consequência e suas causas. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias... Aqui, gente, ó, entra a proposta de intervenção, ó, que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher. Então, ó, é necessário que as mídias, ou seja, um agente social importante, deixe de utilizar, ou seja, aqui existe uma proposição direta, veja, a proposta de intervenção, ela é detalhada, ela é bastante específica, não é isso? Beleza? Aqui a gente tem uma proposta de intervenção. Depois a gente tem uma segunda proposta de intervenção introduzida por essa conjunção aditiva ademais, ó. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo, tá ali, gente, ó, um outro agente social, crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores para que seja possível diminuir a reincidência. Então, perceba, a proposta também aqui é bastante pontual, bastante específica e clara, e indica-se quem é o agente social responsável por essa proposta. E aí a gente tem um desfecho, né, do texto. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixa de ser uma utopia para o Brasil. Normalmente, gente, relaciona-se aqui, né, essas propostas de intervenção a um fim que se busca, a um objeto de bem maior. Beleza? Joia? Então percebam, o argumento de causa-consequência, ele não é novidade para nós, a gente já emprega na redação do Enem e ele é muito interessante porque se a gente faz isso de forma adequada lá no primeiro parágrafo, a gente já tem toda uma estrutura textual pronta, ok? Então, qualquer coisa estamos à disposição, encaminhe as dúvidas de vocês via plataforma. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!